Essa semana eu atendi essa paciente aqui que você está vendo a foto dela, grande transformação, e me deixou muito feliz, porque quando a Gislaine chegou até mim, ela estava sofrendo de estômago alto, estava sofrendo com problemas intestinais, muita ansiedade a ponto de passar o dia, muitas das vezes, tendo compulsão alimentar. Todos os dias, praticamente, ela tinha 3 quadros compulsivos, justamente por conta de uma ansiedade. E quando eu conversei com ela pela primeira vez, onde ela me conheceu através do Instagram, ficou muito claro que tudo aquilo que ela estava sentindo era uma consequência de uma inflamação. E só para você entender, né, a Gislaine ela tem 55 anos, então se você hoje tem mais de 40 anos, se identifica com esses sinais, com esses sintomas, eu quero nesse vídeo trazer aqui 3 passos simples que a própria Gislaine passou, passou, né? Ela aplicou esses 3 passos e curou a inflamação mesmo na menopausa. Talvez hoje você não esteja ainda na menopausa, esteja no climatério, mas o fato é, se você tem mais de 40 anos e quer curar a inflamação do seu corpo, fica comigo até o final desse vídeo, porque com certeza você vai ser a próxima mulher a ser transformada, assim como essa minha paciente foi depois que ela aplicou esses 3 passos. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar o que é a inflamação do organismo, tá bom? Qual é a diferença da inflamação do seu corpo para a inflamação do seu intestino, tá bom? Iremos falar qual tipo de inflamação acontece primeiro, né? Igual aquela frase, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Mas aqui a gente tem de fato a inflamação que acontece primeiro que vai levar a uma outra inflamação, tá bom? Irei revelar aqui 5 causas comuns que conduz você a ter uma inflamação e os 3 passos para você curar, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu deixei anotado aqui para eu não me perder, certo? Não deixar nada passar. Inflamação, então vamos falar assim, a primeira inflamação do corpo. O que é inflamação do corpo? É um processo, ou melhor, é uma resposta de defesa que o seu corpo tem, que o seu sistema imunológico tem a um tipo de agressão. Então eu sempre gosto, né, de utilizar o exemplo do corte no dedo. É uma forma de agressão, né? Quando você rompe um tecido e você vai ter sintomas clássicos como a vermelhidão, o inchaço, o calor, né, fica quente aquela região, a dor. Em determinados casos, você tem até perda de função. Então, quando a gente pega ali, sei lá, você corta, né, uma parte vamos botar assim, a parte aqui do dedo eu acredito que não tem, mas se você pega numa região que é profunda, você pode cortar, né, um nervo que você perde a função daquela região. Só que essa agressão, essa inflamação, ela não acontece só numa questão física, como que eu estou trazendo de exemplo, mas ela pode ser por uma infecção, ela pode ser por uma alergia e até mesmo por uma toxina. Então, processo tóxico, né? Você tem uma intoxicação, pode gerar uma inflamação, uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, também vai gerar uma inflamação, tá? Então, a inflamação é isso. E quando você tem uma agressão, ela pode vir a partir de uma infecção, de uma lesão, como a gente citou aqui, ou de uma intoxicação, tá bom? Que vai gerar sintomas como eu trouxe aqui, beleza? Qual é a diferença? Ah, só para complementar aqui, ó. Então, por que essa inflamação ela acontece? Ela acontece como uma resposta do seu corpo protegendo aquele tipo de agressão, aquele tipo de lesão, aquele tipo de intoxicação. Então você tem vários tipos de sintomas referentes a uma resposta do seu sistema imunológico, tá bom? Beleza. Qual é a diferença entre a inflamação do organismo do corpo para uma inflamação intestinal? Talvez você já tenha captado, mas o que difere é que a inflamação intestinal é um processo, né, uma resposta imune a uma agressão ou uma lesão, pode ser também, né? Infecção, intoxicação lá no seu intestino, ou seja, de uma forma específica, certo? E qual deles vem primeiro?
qual deles vai se manifestar primeiro. E aqui está o ponto. Se você pegar essa coisa aqui, se você entender isso aqui, que é uma coisa muito simples, você já vai entender o restante do nosso conteúdo e vai ficar mais fácil de você aplicar o que eu vou te trazer. Quando a gente olha para o nosso organismo, o intestino é o principal órgão que vai estar em contato, primeiramente, com tudo aquilo que a gente ingere. E vale ressaltar que, quando a gente fala de a parte intestinal, né? E aqui eu tenho que deixar isso claro para você, porque você não vai adivinhar isso. Quando eu falo de intestino, eu estou falando do seu trato gastrointestinal. O seu trato gastrointestinal, ela começa na boca e vai até o seu ânus. Então, quando eu falo de intestino, né, o primeiro órgão que vai estar em contato com o que você consome, o que você coloca para dentro, eu estou me referindo ao trato gastrointestinal, tá bom? Porque vai ter o estômago, né, vai ter o esôfago, vai ter o estômago, vai ter o intestino. Então, quando você come, você tem esse processo acontecendo na boca. Então, a boca, vamos botar assim, é a língua. As papilas gustativas são o primeiro, é o primeiro contato que você tem com o alimento, depois vai passar no esôfago, depois vai chegar no seu estômago, depois vai chegar no seu intestino. Tá? Mas eu estou me referindo ao trato como um todo. E aí eu falo de intestino por conta de ficar mais fácil de você saber, né? De você localizar esse órgão. Mas quando a gente fala, então, esse órgão, desse trato gastrointestinal, se esse sistema ele para de funcionar por conta de uma inflamação causada, seja por qual for, né, o motivo que eu trouxe aqui para você, mas vamos falar de uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Todo o seu corpo ele começa a ser inflamado, vamos botar assim. Por quê? E aí eu vou te explicar aqui um outro conceito que talvez você tenha já ouvido falar ou não, mas aqui a gente vai aprofundar na inflamação. Então vamos pensar assim, ó. Você está saudável, tá bom? Você está saudável. E aí você começa a ter aqui as 5 principais, você começa a ser impactada, tá? Pelas 5 causas comuns. Eu vou falar quais são, mas eu quero que você entenda o cenário, o contexto da coisa. Que vai gerar essa inflamação. Então você está lá saudável e você vai ser impactada por alguma dessas causas. Pronto, inflamou o intestino. Essa inflamação que vai vir, vamos botar por uma intoxicação alimentar, por uma infecção bacteriana, infecção fúngica, vai começar a machucar o intestino. Isso é inflamação lá no seu intestino. Machucar o intestino, certo? Ou seja, você vai começar a criar feridas lá no seu intestino. Quando a gente coloca uma lupa lá no intestino para entender a dinâmica de como que é esse órgão, a gente vai literalmente ver uma coisa que, de uma forma simplificada, a gente vê isso aqui, ó. O intestino é como se fosse uma barreira, tá? Então entenda aqui, ó. Isso aqui é a parede do intestino, certo? Aqui em cima tá passando todas aquelas coisas que tem lá no intestino, inclusive os alimentos que você come. Então, tá lá passando aqui, ó, para ser eliminado. E aqui tá a estrutura, né, a parede intestinal que bloqueia, veja bem, ó, bloqueia o quê? O que está aqui em cima vira aqui para baixo. O que está aqui embaixo, Lucas? De uma forma bem simplificada, só corrente sanguínea. Então está passando aqui a corrente sanguínea e aqui em cima está passando, né, alimentos, cocô, bactéria, fungo, toxinas, tudo que está lá no intestino passa por aqui. É como se fosse uma via, vamos dizer assim, né? O seu intestino, ele tem eu não sei exatamente, agora me fugiu a memória, sei, vou dar mais de 5 metros, então é uma via gigante que está lá passando tudo até ser eliminado, como fezes. Então, o intestino ele também funciona como uma barreira para não passar o que tem aqui para a corrente sanguínea. Quando você começa a ficar inflamada lá no intestino, o que é isso? Você começa, eu acabei de falar, machucar. Essa parede ela começa a ficar machucada a ponto dela perder a sua capacidade de barreira. Ela abre. Ela fica, que a gente chama de permeável, intestino permeável. É um intestino que agora ele não tem essa função de barreira e o que começa a acontecer? As coisas que estão aqui em cima começam a passar aqui para baixo. Pedaços de alimentos, toxinas, bactérias, fungos, parasitas passam do intestino para a corrente sanguínea. É como se fosse um balde furado.
Esse processo aqui faz com que, a partir de agora, você tenha uma inflamação sistêmica. Uma inflamação que vai estar generalizada. Vai estar por todo o seu corpo. Porque quando esses elementos, fungos, bactérias, parasitas, pedaços de alimentos, toxinas, chegam na corrente sanguínea, pronto. É o ponto de acesso, na corrente sanguínea, é o ponto de acesso para esses elementos chegarem e passarem por todo o seu corpo. E aí é onde você começa a ter a manifestação de inflamações em outras áreas, como por exemplo no seu cérebro, gerando sintomas graves na sua saúde psicológica. Ansiedade, depressão, perda de memória, perda de foco, dores de cabeça e enxaqueca. Podemos falar de outros órgãos que também vão ser impactados. Pele, osso. Tudo isso vai gerar sintomas. Tireoide. É onde a gente fala que você passa a ter uma inflamação crônica, que é uma inflamação de muito tempo, que já está ali ocorrendo, acontecendo durante muito tempo. Você começa a ter vários sintomas, você começa a ter uma perda de qualidade de vida, e aí agora você tem um corpo literalmente inflamado. Ou seja, se você quer tratar da inflamação do seu corpo, você precisa tratar da inflamação do seu intestino. Isso aqui é muito poderoso porque, veja, tudo começa no intestino. Se hoje a tua saúde não está boa, é porque o seu intestino não está bom. Se você hoje não consegue emagrecer, se você hoje está com sobrepeso, se você tem colesterol alto, se você tem uma pré-diabetes ou até uma diabetes, se você tem uma doença autoimune, qualquer que seja o desequilíbrio do seu corpo, veja, primeira coisa que você tem que fazer, tratar do seu intestino. Ele é o ponto central. Ah, Lucas, mas eu fui no médico, é genético, é isso e aquilo. Veja, se antes você não tiver feito um tratamento que vai curar o seu intestino, vai fazer com que ele fique 100% saudável, não tem como você falar que é nada. E o médico pode falar o que for. Porque eu já vi vários casos que os médicos diziam que não tinha volta, que aquilo ali era genético, já era esperado, mas quando a pessoa ela foi e tratou o intestino, as coisas mudaram. Então, enquanto não houver um tratamento, enquanto não houver toda uma mudança naquele cenário, eu não acredito que é genético, nada. Eu vou falar, é intestinal. Porque tudo começa aqui. E aí a gente tem 5 causas que vão gerar essa inflamação. Tá? Então eu vou trazer aqui para você as 5 causas, que isso já vai te facilitar para começar nos 3 passos para curar essa inflamação. Então vamos lá. Primeira coisa, alimentação. Alimentação, veja, tudo que eu como vai chegar no meu intestino. Se eu não estou comendo bem, se eu não estou trazendo nutrição, esse intestino vai ficar carente. Esse intestino ele vai sofrer. Porque se eu como produtos industrializados, cara, nosso intestino, né, esse órgão intestino, ele não foi desenvolvido, nossos ancestrais, não foi desenvolvido para comer produto industrializado. Ele tem, né, ele é ancestral, ele vem lá dos nossos ancestrais, ele vem tendo toda uma adaptação, é óbvio, né? Lá antigamente os nossos ancestrais comiam alimentos crus, né? Depois ele teve lá o acesso com fogo, começou a cozinhar o alimento. Esse intestino ele foi se adaptando. Mas hoje a gente não tem essa adaptação porque o que tem no produto industrializado é química. E química destrói as bactérias intestinais, alimenta as bactérias ruins e destrói a parede intestinal. A gente nunca vai ter uma adaptação a esse tipo de produto, porque não é alimento, é produto. Alguns outros a gente até consegue meio que se adaptar, porque quando a gente olha lá para a época da minha avó, da minha bisavó, tinha lá o consumo de açúcar, farinha. E quando a gente pega na história, a incidência de doenças intestinais era pequena. Porque ao mesmo tempo, e aqui está um grande ponto, e aqui que vai mudar, pode mudar se você entender isso, o jogo da tua alimentação e do teu processo de
tratamento intestinal. Veja, por que não existia uma grande incidência de morte com relação a intestino, né? Câncer de intestino, essas coisas. Porque ainda que existisse lá, né, tivesse a farinha, o açúcar na alimentação, em predominância na alimentação da população, ainda assim existia em maior predominância os alimentos de verdade. Os legumes, as verduras. Baixíssimo consumo, né? Quase não tinha. A era industrial, dependendo, da falar da minha bisavó, talvez, eu não sei exatamente quando foi a Revolução Industrial, mas vamos botar assim, antes dos produtos industrializados, era a única coisa que elas comiam. Ou seja, a gente passa a ter um problema com a parte intestinal quando nossa alimentação ela começa a mudar a qualidade. Quando a gente deixa de consumir, e aí vem a Revolução Industrial, quando a gente deixa, né, mas a gente diminui o consumo de alimentos de verdade para os alimentos industrializados. E aí a gente tem um impacto negativo nesse órgão, que vai conduzir você a ter vários outros problemas. Às vezes você não tem nenhum problema intestinal, mas a pessoa, sei lá, ela se torna diabética e ela morre obesa, mas o que ocasionou primeiro foi o intestino. Inflamou e gerou todo esse processo. Então não é necessariamente o intestino, que vai... Ah, não, eu não tive nada no intestino. Não, às vezes você teve outra coisa que vem por conta do intestino. Então a alimentação é o primeiro ponto. Então, consumo de industrializado, excesso de açúcar, quando a gente fala de industrializado, tem muito açúcar dentro do industrializado, e como a gente come muito, a gente tem uma maior quantidade de consumo de açúcar, de gordura, que também está lá contido, de química. Álcool também é um outro elemento aí que destrói a nossa saúde intestinal. Uso frequente de medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, para as mulheres principalmente, anticoncepcional. Anticoncepcional, então, cara, mulheres que tomam aí desde da adolescência, quantos anos tomando anticoncepcional, isso vai destruindo o intestino. E aí você junta com uma alimentação ruim. E aqui já explica muito por que desde criança, né, muitas mulheres falam para mim, Lucas, eu sofro de intestino preso desde criança. Olha só que louco, desde criança, e isso tem total relação com uma parte alimentar, é óbvio, e uma parte comportamental, porque muitas das vezes a mãe sofreu a vida inteira com isso e acha que isso é normal e passa para a filha acha que é normal, mas aquilo está refletido na parte alimentar. E aí passa a vida inteira praticamente sofrendo com isso. Quando aplica o tratamento, resolve. É muito louco isso. E elas ficam de boca aberta, elas falam, caraca, Lucas, eu passei a vida inteira. A vida inteira eu sofri com isso e hoje eu não tenho mais esse problema. Porque é intestino. Inflamação. Então, uso de medicamentos, que aí tem essa relação também, né? Os sinais e sintomas que você vem tendo por causa da inflamação, você toma remédio para tratar o sintoma, não a causa, e vem piorando cada vez mais a causa, que é a inflamação, e é silencioso porque você não sabe. E só vai piorando. Estresse crônico. Então, veja, o teu intestino, ele tem conexão direta com o cérebro. Quando você tem uma vida estressada, quando você não tem controle das suas emoções, não tem inteligência emocional para lidar com as situações, porque isso afeta 95% da população, porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, a gente não tem essa cultura, né, esse aprendizado sobre inteligência emocional, a gente fica muito ansioso, a gente fica muito nervoso, irritado, uma alteração de humor muito rápida. E toda essa oscilação, essa tensão emocional, ela gera uma reação química no nosso corpo, principalmente lá no intestino, porque existe uma conexão entre cérebro-intestino e intestino-cérebro, que vai gerar um impacto negativo no intestino. Então, o estresse crônico, ele vai inflamando o seu intestino também. Tem muitas mulheres que, inclusive, sofrem de intestino preso só por uma questão emocional. Porque quando você está estressada, quando você está irritada, ansiosa, você entra num ambiente químico de luta e fuga. É exatamente isso que o teu corpo entende. Você tá lutando, você vai lutar ou você vai fugir, por conta dessa tensão química que está acontecendo. E aí o que o corpo faz? Ele tira o sangue, né, ele diminui a oxigenação e a concentração de sangue lá da região central, que é praticamente os seus órgãos centrais, intestino, estômago, e joga para as extremidades. Para as extremidades. E as pernas. Para quê? Para você lutar ou você fugir. Então, olha só
quanta coisa talvez você nunca tenha ouvido falar que vai gerando uma inflamação. Por isso que quando a gente fala, eu vou falar de mim, né? Dentro da minha metodologia, quando eu falo de emagrecimento, tratamento do intestino, eu também falo nos aspectos emocionais. Eu não posso deixar isso de lado. E o profissional que não traz isso é um profissional, infelizmente, incompleto. E o que eu mais vejo hoje são mulheres tentando emagrecer sem cuidar da parte emocional. E eu não preciso ser um psicólogo para tratar, para ajudar minha paciente a tratar ou melhorar isso. Eu só preciso ajudar ela a ter os comportamentos que vão ajudar também no aspecto emocional. Porque eu sou um ser humano como você. Eu também tenho emoções, eu também tenho que lidar com as minhas. Então, eu estudo isso, eu aplico isso em mim, isso me ajuda e eu trago para as minhas pacientes. Então, se você não cuida do teu emocional, você está fadado ao fracasso em qualquer coisa que envolva o teu emagrecimento. Então, dentro do meu protocolo, a gente trabalha tanto a parte intestinal, emocional e a da parte alimentar, porque isso tudo está conectado. Outro fator, disbiose. Eu já falei isso aqui no canal, não sei se você já ouviu, mas disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Lembra que eu acabei de falar que uma alimentação rica em produtos industrializados, açúcar, alimenta as bactérias ruins e matam as bactérias boas? Então você começa a ter um desequilíbrio das bactérias intestinais. Esse desequilíbrio é o que a gente denomina de disbiose. Esse desequilíbrio vai levar também a uma inflamação, porque as bactérias ruins vão produzindo determinadas substâncias que vão machucando lá o seu intestino, vai rompendo aquela parede, gerando aí o que a gente falou da hipermeabilidade intestinal. E o quinto é mais exclusivo para vocês, mulheres, que têm mais de 40 anos. Por conta da queda hormonal, você acaba sofrendo, né, uma influência você acaba sofrendo a influência dos hormônios lá nas bactérias intestinais. Ou seja, além de todos esses fatores aqui que eu falei, a parte do climatério, da menopausa, já agrega para você inflamar por conta da queda hormonal. E é só para você entender, né, a dinâmica disso. O que acontece? Os seus hormônios, ele tem uma ação também lá na saúde intestinal, na saúde das bactérias. Então, até ali os 40 anos, né, antes do climatério, você tem uma produção de hormônio que está ajudando ao quê? A produzir bactérias boas. Então veja, até os seus 40, vamos botar assim, até os 39, né? Só para você entender, né? Não é exatamente, às vezes acontece antes, às vezes acontece depois, mas só para você entender. O hormônio sendo produzido, esse hormônio tem uma ação no intestino que produz bactérias boas. Então, muitas das vezes, você está tendo um desequilíbrio aqui na alimentação, toma remédio, está estressada, mas você não sofre uma disbiose. Por quê? Porque de alguma forma você está conseguindo equilibrar aquilo ali por conta dos seus hormônios. O seu corpo ele vai tender a se adaptar às coisas. Só que você, quando passa dos 40, isso já não está mais acontecendo. E aqui explica em alguns casos mulheres que falam assim, Lucas, antes dos 40 para mim era fácil emagrecer. Era só eu fechar a boca. Depois que eu passei dos 40, acabou. Nunca mais consegui. Independente do que eu faça. Aí tem outras que falam, Lucas, nunca tive barriga. Depois dos 40 comecei a ter barriga. Isso, principalmente, são situações através desse fator hormonal que conduz você agora a ter mais tendência de inflamação, tendência de uma disbiose que vai prejudicar toda uma inflamação ou potencializar toda uma inflamação. E aí você, quando tem isso instalado, não adianta necessariamente você só olhar para a tua alimentação, porque o problema já está lá. Entende? O problema já está lá. E aí você vai ter que tratar desse problema, da causa central, da inflamação intestinal. E eu vou te falar como você vai fazer isso. Então, essas são as 5 causas. Sim, cara, pô, beleza, já entendi. Né? Se a gente for pensar logicamente, eu tenho que evitar essas 5 causas para que eu desinflame. Só que, como que eu evito a parte hormonal? Aí vem aquela pergunta, então não tem como? Porque se eu não produzo mais hormônio, eu vou estar sempre tendendo a inflamar, porque as bactérias intestinais não têm uma ajuda do meu hormônio. A disbiose está instalada. Como que eu trato isso? Estresse, como que eu lido? Eu vivo estressado, Lucas. Eu não sei, não dá, né? Eu me irrito. Calma. 3 passos aqui e eu vou te explicar como a gente trata isso na raiz. Independente se você hoje está no climatério ou na menopausa, o fato de você não ter uma produção hormonal natural
não exclui a possibilidade de você regular os seus hormônios. E eu vou te explicar como isso é possível. Mas voltando. Então, entendemos as 5 causas. Agora a gente tem que focar na inflamação. Esquece as causas. Porque se você for ficar pensando nas causas, dificilmente você vai conseguir ter uma saída. Geralmente, a primeira coisa que se faz, quando você pensa na causa aqui, é: vou parar de comer os alimentos ultraprocessados, açúcar, glúten, lactose, álcool, vou cortar tudo. Isso é o que 99% das mulheres fazem, talvez você já fez. E por que isso não funciona? Porque você está tratando um sintoma, uma causa que gera inflamação. Veja, o problema já está instalado. Isso aqui não necessariamente vai te ajudar. Porque agora eu tenho que olhar para cá. Só isso aqui não vai te ajudar, eu tenho que olhar para cá. Inflamação. Então vamos lá, 3 passos. Você entendeu que a inflamação intestinal é quando o seu intestino ele está machucado. Por que o intestino fica machucado? Porque as bactérias ruins estão em maior predominância. Disbiose, lembra dessa palavra? Disbiose, aumento das bactérias ruins, diminuição das bactérias boas. Bactérias ruins liberam substâncias que machucam o meu intestino. Primeira coisa que eu tenho que fazer: eliminar essas bactérias. Primeira coisa. Se eu tenho coisas que estão me inflamando, eu tenho que eliminar elas. Esse é o primeiro passo. Esse é o teu foco aqui. Aí depois que você entende isso, você vai falar assim: tá, Lucas, como que eu elimino essas bactérias? Aí é que vem um passo a passo. Eu falei para você que a primeira causa de inflamação era o quê? A alimentação, né? Por quê? Porque elas alimentam as bactérias ruins e reduz as bactérias boas. Se eu quero eliminar as bactérias ruins, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, cortar aquilo que alimenta elas. Vem comigo, calma. Aqui é o primeiro passo, tá? E só cortar não adianta. Só cortar não adianta por quê? Porque elas vão induzir você a querer comer. Olha só que interessante isso aqui. As bactérias intestinais, elas influenciam nos nossos comportamentos. Lembra que eu falei que o intestino também tem conexão com o cérebro? Existe uma relação bidirecional. Os dois se comunicam. Então, quando você está com o intestino inflamado e você corta alimentos, açúcar, produto industrializado, você vai ter uma reação química acontecendo lá no teu intestino através dessas bactérias, porque elas produzem substâncias que vão estimular você a ter um determinado comportamento. Seu desejo por doce aumenta, seu desejo, vontade de comer coisas específicas aumenta. E isso explica muito o desejo de você, por exemplo, ficar querendo comer doce. Se você é a pessoa do doce, se você é a pessoa do salgado, vai tender a querer ficar comendo salgado. E depois que você come, você não consegue se controlar. Você come demais. Por quê? Porque você literalmente estancou no primeiro momento aquilo que alimenta essas bactérias, elas passam fome, vamos botar assim, né, nesse termo, para ficar simples, e elas começam a estimular você. E quando você tem esse estímulo, você muitas das vezes não consegue se segurar, até porque você está fazendo uma dieta difícil, restritiva. Talvez até no primeiro momento você consiga dizer não, mas logo depois você acaba cedendo e não consegue depois se controlar. Então, eu não só tenho que tirar, mas agora eu tenho que seguir uma alimentação específica. Não é só tirar alimento como as pessoas passam na internet. Ah, pare de comer glúten, lactose. Não é simplesmente isso. Porque se fosse isso, você já estaria magra. Não só você, mas todas as pessoas que aplicaram isso. Lembra que eu falei da parte emocional? Esses alimentos eles também têm um apelo emocional. Eles também trazem memórias afetivas. Então, quando a gente fala de pão, por exemplo, tem mulheres que quando comem pão, lembram da infância. Às vezes elas nem têm essa consciência. Mas quando elas comem pão, elas sentem um prazer tão grande que tirar o pão é tirar um pedaço dela. E por que traz essa emoção, esse bem-estar, essa sensação prazerosa tão grande? Porque está trazendo uma memória afetiva do passado. Sem ao menos você perceber. Então não é simplesmente cortar. É lógico que a gente vai precisar ter um comportamento de evitar. E dentro dos meus atendimentos, eu personalizo isso. Então eu tenho uma conversa com a paciente para entender essa dinâmica, né? E como eu falei, às vezes eu reconheço que tem uma memória afetiva. Teve uma paciente que eu atendi, ela falou: Lucas, eu não consigo ficar sem arroz branco. Já tentei fazer dieta, tirar o arroz branco, não consigo. Ali estava claro para mim que
pacientes provavelmente tinham uma memória afetiva com arroz branco. Não adianta eu falar para ela parar de comer arroz branco. Entende? Assim como o pão, assim como qualquer outro alimento. E aí, a conduta, ela tem que seguir um passo a passo. Então, o primeiro passo é identificar os alimentos que, cara, você ama, você gosta muito, você não consegue ficar sem. Beleza, esses alimentos eles têm que ficar. Depois, eu tenho que identificar qual é o grau de sensibilidade dele. Então, vamos falar o pão. Tem gente que come pão francês e sente estufamento. Aí aqui eu já tenho que fazer uma manobra aonde eu vou ter um pão, de repente um pão integral, um pão de fermentação natural, ou até mesmo ver se ela consegue ter menos estufamento com metade de um pão. Porque às vezes estufamento essa sensibilidade é quantidade. Mas se eu tenho uma paciente que gosta muito de pão, mas eu falo assim, ó, você consegue comer o pão integral? O pão integral ele te gera uma saciedade também? Você gosta? Se ela falar sim, ótimo. E ela não tem problema de estufamento, maravilha, vamos comer o pão. Entende? Porque todo estufamento que você tem ao comer um alimento é uma reação intestinal que você está tendo. Uma reação de quê? De uma irritação. Isso quer dizer que o seu intestino ele não está dando conta de lidar agora com aquele alimento que você está comendo. E aí você gera um processo fermentativo excessivo que gera gases, toxina e vai te inflamando. Por isso que eu falo que, além de tirar o açúcar, né, o produto industrializado, esses alimentos que alimentam as bactérias ruins, nós também precisamos começar a tirar os alimentos que fermentam, os alimentos que estufam. Esses são os 2 passos iniciais que eu começo dentro do meu protocolo, dentro do meu atendimento, para que eu entenda a dinâmica do cardápio daquela paciente. Então, identifiquei quais são os melhores alimentos. Você pode fazer isso com você. Cara, os melhores alimentos que eu mais gosto. Então, sei lá, vamos falar assim, pão, arroz. Tem algum problema de estufamento com eles? Não. Maravilha. Melhor ainda. Se não tiver, melhor ainda. Vai ficar mais fácil. Poxa, Lucas, tenho com pão. Tenho com leite. Podemos comer um pão integral? Um pão de fermentação natural? Conseguimos. Maravilha. Então vamos. Podemos, um zero lactose. Leite zero lactose. Se dá bem? Ah, zero lactose deu bem. Não, não me deu bem. Leite vegetal. E aí a gente vai fazendo essas substituições. Isso, lembre-se que é no primeiro momento. Talvez você desinflame o intestino e você volte a ter uma boa aceitação com leite, com pão francês. É tudo uma questão de melhora no intestino. Beleza, identificamos ali o primeiro passo, evitar determinados alimentos, priorizar outros, principalmente que vão gerar... Vale ressaltar aqui, Lucas, por que você faz isso? Por que não tirar de uma vez? Por que não sofrer dessa forma? Eu penso o seguinte, tudo que você for fazer no aspecto de alimentação, de tratamento, tá? Vamos falar assim, se você não conseguir manter por 1 ano, nem começa. Porque isso aqui que eu estou ensinando para você é algo que você vai ter que levar para o resto da vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida, é um processo natural, é um tratamento natural para você ter saúde íntegra, para você ter um corpo magro, para você se sentir bem, com autoestima elevada, com muita energia, disposição, ser uma mulher mais produtiva, vestir as roupas que você quer. É isso que eu estou prometendo para você. E é isso que você conquista ao desinflamar, assim como a Gislaine. Eu vou botar a foto dela de novo aqui e veja a diferença da mulher. Você acha que essa mulher que estava mais cheinha, ela era tão feliz quanto essa que está mais magra? Dá para ver nitidamente. Você sabe disso. Você que é mulher, você sabe disso. Apesar de eu não ser mulher, eu cuido de mulheres. Eu tenho uma esposa e eu vejo nos olhares dela quando ela está bem com ela e quando ela não está bem. E isso só é possível quando você levar para a sua vida. Não adianta você querer fazer um tratamento e depois largar tudo de mão. Você vai voltar para o resultado que você tinha. Então aqui a gente está mudando a pessoa que você é hoje para a nova pessoa que você quer se tornar. Ou melhor, para a nova pessoa que tem o resultado que você quer ter. Uma coisa que eu falo é, não adianta você querer ter um resultado diferente sendo a mesma pessoa, tendo os mesmos comportamentos. Isso é um absurdo. Então, dentro disso, a alimentação ela tem que ser simples, ela tem que ser prática, ela tem que ser prazerosa. E o prazer entra aqui. Existem alimentos que eles vão te gerar um prazer emocional. Eles têm que estar. Só que eu tenho que ter inteligência na hora de manipular isso, na hora de escolher, na hora de quantificar. E aqui eu não consigo trazer tanta
personalização para você, porque é o que eu estou falando com centenas, quiçá milhares de mulheres que estão me assistindo. Mas eu quero te mostrar o princípio, o que está por trás, porque o que eu falo sempre é, eu quero te ensinar a pescar e não ficar te dando peixe. Então você entendeu que é preciso evitar, principalmente alimentos ricos em açúcar, ultraprocessados, fritura, álcool. É preciso eliminar os alimentos que te estufam. E você precisa seguir uma alimentação que ela esteja baseada em 3 princípios. Combinação dos alimentos certos, quantidade certa para ser consumida desses alimentos e uma frequência de 5 refeições. Eu tenho um cardápio que tem tudo isso, tá? O cardápio Desinflama. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar esse cardápio, R$ 49,90. Você pode ter acesso a ele. Ele é o primeiro passo do meu protocolo. Então isso aqui vai te facilitar muito. Vou disponibilizar aqui para você nessa condição que ele custa R$ 97,00. R$ 49,90 você vai ter acesso a esse cardápio. Então aqui esse cardápio ele já vai te ajudar nessa primeira etapa de eliminar as bactérias que engordam. Então, aplicando esse cardápio e evitando esses alimentos que eu falei para você, você já vai conseguir ter eficiência nesse primeiro passo. Ele dura 30 dias. Isso aqui que eu estou te passando, inclusive, é o meu protocolo DDR, tá? É o meu protocolo que vai te ajudar a desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino, tá bom? Só me perdoe eu não ser tão específico com determinadas coisas, porque esse vídeo levaria muito tempo e eu também não consigo trazer, como eu falei, uma personalização. Mas eu estou dando o meu melhor aqui para te ajudar, tá bom? Beleza. Lucas, eliminei essas bactérias. O que eu faço agora? Lembre-se, o intestino inflamado é um intestino que está machucado, com alta quantidade de bactérias ruins e baixa quantidade de bactérias boas. O nosso foco é desinflamar. É curar a inflamação, ou seja, eliminar essa inflamação e ter um intestino saudável. Eliminei as bactérias. Só que o machucado ainda está lá. O intestino ainda está machucado, ele ainda está doente. Agora eu preciso ir para a segunda etapa, que é a etapa da regeneração, da cura. Você consegue, através de uma alimentação curativa, potencializar o processo regenerativo do seu corpo. Seu corpo ele se regenera, você sabe disso, né? Você sabe que seu corpo ele tem o poder de se auto-regenerar. Só que se você for inteligente, você consegue, a partir de alimentos curativos, potencializar isso. E mais, aqui eu aplico uma estratégia de jejum metabólico que eu não só, através de alimentação, otimizo esse estado de regeneração, mas o ato de fazer o jejum da forma correta, para você que tem mais de 40 anos, está no climatério ou na menopausa, você também potencializa o próprio estado natural de regeneração do seu corpo. Então aqui é um processo que, assim, em termos de resultado, a primeira etapa, você já consegue perder aí 5 quilos. Até 5 quilos já vai perder em 30 dias, tá? Tudo, claro, vai depender do peso que você se encontra, do estado de inflamação, então isso varia, beleza? Mas aqui, primeira etapa, você volta aí no banheiro com regularidade, elimina o inchaço da barriga, estômago alto some, ansiedade diminui drasticamente, dores no corpo some. Aqui você tem literalmente uma vida revigorada. Fala assim, cara, voltei a viver. Esse é o estado que eu vejo nos meus pacientes. Inclusive, eu vou deixar aqui a foto da Elia, que é um dos grandes exemplos que eu gosto de trazer como o resultado da primeira etapa, para você ter uma ideia do quanto você consegue eliminar de gordura e mudar o corpo em 30 dias. Na segunda etapa, é onde você literalmente elimina toxinas que está travada nos teus órgãos, no teu corpo. Você consegue regenerar esse intestino. Então você passa a ter todo esse resultado da primeira etapa de uma forma muito mais potencializada, porque agora você tem um corpo desintoxicado. Você eliminou toxinas, você tem um intestino que está funcionando. Então tudo que você começa a fazer a partir daqui melhora. A própria alimentação aqui ela já começa a te dar mais liberdade. Você já consegue, tem pacientes que já conseguem voltar a comer determinados alimentos que não comia quando começou, porque existia uma certa sensibilidade alimentar que agora não existe mais. Então, quando você completa 60 dias de protocolo, eu digo para você, tua vida muda. Da água para o vinho em 60 dias. Quando você aplica tudo que eu estou explicando. Inclusive,
Eu vou deixar o vídeo do jejum aqui, onde eu explico o jejum metabólico no passo a passo para você aplicar, tá? Ele tem um passo a passo de uma forma que você possa aplicar para você ter os benefícios dessa estratégia que eu aplico dentro do protocolo, aonde você vai ter um resultado fenomenal em 30 dias. Beleza. Agora, finalizou a segunda etapa, a gente tem um intestino que não tem bactérias que engordam e ele está regenerado. Só que, qual é o ponto? O ponto é que esse intestino ele não deve só estar regenerado e saudável. Para a gente manter ele blindado, para a gente conseguir fazer com que ele tenha cada vez mais efeitos positivos na nossa saúde e no nosso processo de emagrecimento, é ter um intestino recheado de bactérias boas. Então, o que a gente faz na terceira etapa? A gente restaura essas bactérias, aumentando e fortalecendo elas. Então, aqui é onde a gente entra, por exemplo, com um probiótico, né? O famoso probiótico, aqui é a fase. Por quê? Eu vou jogar bactérias num ambiente perfeito para elas se popularem. Só que também não adianta só eu tomar probiótico, eu tenho que ter uma alimentação pré-biótica. O que é o pré-biótico? É o que alimenta o probiótico. Então, pré-biótico são as fibras. É o alimento lá que você vai dar para as suas bactérias, que é o probiótico. Pré alimenta o pró. Pré é a fibra, pró é as bactérias. Então, aqui a gente tem uma alimentação pré e probiótica. A gente tem suplementação probiótica também para potencializar esse efeito de população. E aqui a gente já começa a trabalhar num estado de manutenção. Porque dentro de um processo de perda de peso, eu tenho pacientes que completam 60 dias, já perderam 10 quilos. 7 quilos, 12 quilos, tudo vai depender. Nessa fase 3, eu gosto de manutenção. Por quê? Porque aqui eu vou estar blindando meu intestino e eu vou aproveitar e vou manter o resultado, vou consolidar o resultado. Mostrar para o meu organismo que agora esse é o meu estado natural. Porque você precisa disso, né? Não adianta só você sair perdendo. Se você só sair perdendo, você está ferrado. O teu corpo ele vai jogar contra você em um determinado momento. Porque o estado de perda para o corpo, para o organismo, é um estado que você está em... Vamos botar assim, ó, bem simplista, tá? Para você captar informação. Quando você está perdendo peso, ele não está entendendo que você está num processo de emagrecimento. Ele está entendendo o seguinte, ó, essa pessoa, ela está morrendo. É isso que ele entende. Porque você está perdendo peso. E se você continuar perdendo peso, né, vamos falar num estado como se fosse um problema. Você está perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Você vai morrer. Se não tiver um limite, você morre. Então o próprio corpo ele começa a identificar que essa perda de peso ela está sendo grande e ele vai começar a modificar suas reações químicas, seus hormônios, seu metabolismo para segurar essa perda de peso. Por isso que chega um determinado momento que as pessoas falam assim, efeito platô. O efeito platô, por um determinado ponto, ele é o corpo evitando com que você perca peso. Certo? E esse ponto de, não queria usar essa palavra, evitação, né? Essa limitação, vamos dizer assim, de perda de peso, ele vem através de várias coisas, até mesmo pelos seus comportamentos. Mas vem pela redução do metabolismo, vem pelo aumento de fome. Então aqui a gente também tem que ter uma inteligência de conseguir adaptar um cenário onde você evite que isso ocorra. Porque agora a gente não tem mais o lado inflamatório acontecendo, a gente tratou isso. Mas a gente tem um lado agora metabólico, que é o corpo lá lidando com o teu metabolismo. Então ele reduz o metabolismo para evitar com que você continue perdendo peso. E a gente tem que adaptar isso. Então ele diminui os teus hormônios, por exemplo, o hormônio da tireoide, que ativa o metabolismo, é reduzido. Então uma série de coisas começam a acontecer, que vai conduzir você a ficar mais cansada também. Aí é que eu estou falando já de um estado mais avançado, mas eu estou te mostrando o cenário. Então, de uma forma resumida, a terceira fase a gente utiliza para blindar o intestino, rechear de bactérias boas, fortalecer essas bactérias boas para que você não volte a inflamar. E a mais engraçada aqui, que você já tem uma capacidade de comer determinados alimentos sem que eles te inflamem. Então você pode ir lá e comer uma pizza no final de semana. Você pode, sei lá, numa viagem, aproveitar a viagem,
lógico, né, tem toda uma estratégia aqui, eu só estou te dando exemplos de quando você chega nessa fase, o que, que acontece, o que, que você pode esperar dela. Mas você pode viajar lá por 7 dias, você fica ali mais ou menos na alimentação, aproveita a viagem, tu volta, teu peso está igual, você não engorda. Por quê? Porque você literalmente tem um intestino blindado. Isso vai fazer com que você literalmente volte a viver, ter uma saúde íntegra, bem-estar, qualidade de vida, autoestima elevada e aproveite a vida. Volte a viver, volte a comer sem medo, volte a aproveitar os momentos sem dor, sem se sentir cansada. Volta a vestir as roupas que você quiser, volta a ir no shopping sem que você fique com medo se a roupa vai dar ou não vai dar. Porque eu sei que isso é uma dor que você sente, né? Se você está acima do peso, talvez você nem vá no shopping, porque você sabe que as roupas não vão dar em você. Ou então você não entra numa determinada loja que é uma loja que você gosta muito, porque você sabe que ele não vai ter o número que você veste hoje. Então, quando você desinflama, isso também volta a acontecer na tua vida. Isso já não é mais uma limitação. A roupa já não é mais uma limitação. Então, mulher, eu quero te dar aqui a esperança de você viver isso novamente. Porque você merece viver isso. E é possível. Se você quiser aplicar esse protocolo de uma forma personalizada para você, com a minha ajuda, onde eu vou estar segurando a sua mão, te ajudando passo a passo, alinhando para você todas as etapas de acordo com a tua individualidade, as tuas necessidades, e a gente consiga, né, de uma forma mais rápida aplicar isso, porque se você está sozinha, você vai demorar um determinado tempo, porque você vai passar por dificuldade, né, isso é natural, desafios, obstáculos, e quando você tem um acompanhamento, passar por isso se torna muito mais fácil, porque eu já sei o que você precisa fazer e eu vou estar te guiando. Então, vou deixar aqui no link da descrição o meu WhatsApp para você entrar em contato e eu te explicar mais como que é o protocolo, como que a gente pode começar, o valor do investimento. E será um prazer te ajudar nessa jornada e fazer com que você se torne mais uma nova poderosa do meu time, poderosas DDR, que são as mulheres que quando desinflamam, voltam a ter aquele poder que estava lá embaixo, quase apagando, né? Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.